Consegue ouvir? Podem dar um ok aí se vocês estão conseguindo ouvir. Ok. Projetando a nossa tela. Visualizando a tela também. Tranquilo? Sim ou não? Bom dia, pessoal. Na última aula, nosso bloco está meio embaçado aqui. Na nossa última aula, nós começamos a falar aqui do nosso livro, né? Mas eu acredito que eu acabei retomando aqui, porque os senhores estavam ainda com dificuldade com relação ao conceito de mol, a gente voltou naquele artigo, não foi assim? Acabamos retomando aqui essas questões. Conferem comigo? Estou certa? Bom dia, bom dia. Sim, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Bom, então o livro de vocês, né? Deixa eu só abrir ele aqui para eu falar para vocês qual que é a página. Só um minutinho. Quem está aí com o livro, né? Não sei se vocês já receberam o livro do segundo ano. Como obter água, né? Água potável, propriedades físicas, químicas e processos de obtenção, né? E na verdade a gente vai lá na página, é o capítulo 1, mas a gente já está lá na página para discussão, é o tema 1, como obter água potável a partir de água doce, né? Então é a página, deixa eu só falar para vocês qual que é a página 16. Então quem está com o livro aí, que quer acompanhar pelo livro, é a página 16. Vocês também têm o livro lá na plataforma Moodle, na formatação em PDF, que eu coloquei lá para vocês. Confere? Tranquilo? Sim ou não? Então, página 16. Vamos lá. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil para nós, né? Quem quiser acompanhar lá, eu vou puxar aqui um pouquinho e vou ampliar. Um minutinho. Consegue visualizar, colegas? Daniele, tudo bem, Daniele? Bom dia, bom dia. Caleb, consegue ler aqui esse pedacinho aqui para nós? Como foi até consumo humano? Quem é que consegue fazer a leitura aqui para nós? Tá todo mundo com microfone, com problema? Tá sem microfone? Quem é que tem microfone aí que consegue fazer essa leitura aqui para nós? Elis Regina? Bom dia. Bom dia. Consegue Como ler foi aqui? visto, há pouca água doce no planeta Terra. Se forem consideradas as águas de fácil acesso, em rios e lagos, essa quantidade ainda é menor e está distribuída de modo heterogêneo nas diversas regiões. Lembrando que nem toda água doce pode ser considerada potável, o estudo desse tema possibilitará refletir sobre a importância do tratamento de água para o consumo humano. Tá. Então, né, hoje é um dos grandes problemas, né, que nós enfrentamos no nosso país, é a questão da água potável, né? Não é a questão da água finita, né, mas sim da água potável. A água com condições para consumo humano. E aqui é uma imagem de uma estação de tratamento de água, né? Quem já visitou aqui uma estação de tratamento de água? Acredito que vocês já devem ter visitado, pelo menos, né, ou uma estação de tratamento de água ou uma estação de tratamento de esgoto. Normalmente a gente faz isso com vocês, né, quando a gente tem aula presencial. Mas o processo é assim, bem tranquilo, né? Essa água, ela chega, né? Aqui não dá para ver muito a imagem, mas acredito que é por aqui que ela está chegando, né? A gente fala que é a água bruta.
Essa água, então, né, passa por um processo de retirada, né, das sujidades maiores, ou seja, né, galho, pedaços de folha, sim, material em suspensão, e posteriormente, né, ela é adicionada uma dosagem, né, de uma substância que vai fazer com que essa água, né, vá sofrer um processo de coagulação e depois, posteriormente, a matéria orgânica, então, ela vai se aglomerar, né, de uma certa forma, porque é adicionado a essa água, né, um sal. Esse sal, essa substância aqui, ó, o sulfato, né, de alumínio, Al, né, SO4. E aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 3, tá? É essa substância aqui, sulfato de alumínio, que nada mais é que veio de quem, né? Sulfato de alumínio é um sal, não é assim? Vocês aprenderam lá na parte de funções inorgânicas? O alumínio é quem, né? Eu tenho aqui, ó, o Al. Ixi, mas minha caneta tá ruim hoje, hein? Nossa, deixa eu apagar aqui, vamos ver se eu consigo colocar uma ponta melhor nela. O Al, OH3, né? Isso aqui é uma base, hidróxido de alumínio, e você tem aqui o ácido, né? H2SO4. Logicamente, se ele for aquoso, né? Você tem o ácido sulfúrico. Então, você tem aqui duas substâncias, dois grupos, né? Segundo o conceito de Arrhenius, conceito de ácidos e bases, né? Base é toda substância que em meio aquoso sofre dissociação, então hidróxido de alumínio, dá-se um nome, né? Fala a palavra hidróxido, sofre dissociação e tem como produto dessa dissociação OH-, né? Sim, pessoal? Então, se você fala a palavra hidróxido de alumínio, e ácido é toda substância que, em meio aquoso, sofre ionização, tem como produto dessa ionização, né, o H3 ou mais, o hidrônio hidroxônio, que caracteriza o ácido. Sei lá, as funções inorgânicas que vocês viram lá no livro do primeiro ano. Tá? E aí, você reagindo um ácido com uma base, você tem a junção, então, né, dessa parte iônica, que vamos dizer assim, do ácido, né, com a parte né, que perde elétrons, então a parte catiônica, né, da base, e forma, então, o sulfato de alumínio, o Al2, né, que o 2 é da carga do íon sulfato, e o 3 é da carga do íon A3+, então você tem exatamente a formação do sulfato de alumínio. Então, o sal é um dos sais utilizados, né? Por quê? Por que é utilizado esse sal, professor? Sulfato de alumínio, por que não usa, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal mais comum que nós utilizamos? Por causa da carga, né, do íon aqui, ó, do alumínio. O alumínio é 3+, ó lá, alumínio é 3+. Se eu pegar esse sal, só voltar aqui um pouquinho, recordando com os senhores, né? Se eu pegar esse sal, que eu acabei de fazer aqui, né? Ó, o Al2, SO4, 3, né? Como que é a dissociação desse sal? Como é que eu represento? Eu vou ter o quê? O íon Al, 3+, mais o quê? O SO4, 2-. Né? E isso, logicamente, eu tenho que fazer o balanço, né? Com relação aos íons que eu tenho no reagente, que eu tenho no produto. Isso aqui é o quê? É o meu reagente, e esse aqui é o meu produto. Né? Então, se eu tenho 2 alumínios no reagente, eu vou ter que ter quantos alumínios no produto? Porque é aquela, né, famosa, né, lei da conservação das massas, né? Quem falou isso foi o quem? Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós não somos seres criadores, né? Então eu não posso criar átomos de alumínio numa reação de dissociação, né, de sal. Eu não consigo fazer isso. Então, se eu tenho 2 alumínios aqui, esse 2 indica a quantidade de átomos que eu tenho na estrutura do composto. Então, eu tenho 2 alumínios, eu tenho que multiplicar aqui por
com o branquinho aqui, né? Por 2. E aqui, se eu tenho 2, quantos enxofres eu tenho no reagente? Então, 3 multiplicando aqui, tenho 3 enxofres, então eu tenho que vir aqui e multiplicar também por quanto? Por 3. E, logicamente, aí eu estou com a equação balanceada. Confere? Tenho 2 alumínios, tenho 3 enxofres. Tenho 2 alumínios, tenho 3 enxofres. Aí, professor, e o oxigênio? 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. Então, essa é a equação. Né? Deixa eu escrever ela aqui de forma mais tranquila, senão fica muito feio. Está muito feio ali, né? Deixa eu colocar o vermelhinho. Pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão chegando aí? Só estou explicando aqui a dissociação da molécula de sulfato de alumínio em meio aquoso, que é utilizada, né, colocando ela aqui de formas em miúdo. O professor Elias já trabalhou isso com vocês, não é novidade para ninguém. Então, tá a equação de dissociação e indução. Bom, e aí, o que eu tenho lá na água? Eu tenho o alumínio, o Al3+. O que faz esse alumínio? Ele tem carga positiva, né? E a matéria orgânica tem carga negativa. O que acontece quando eu tenho positivo com negativo? O que acontece quando eu tenho positivo com negativo, pessoal? Hein? Positivo com negativo, o que ocorre? Tá todo mundo sem microfone aí, pessoal? Situação difícil, hein? Ninguém tem microfone? Ó, se vocês não respondem, indica que vocês sabem, né? Então, eu vou tocando. É assim? Então, vamos lá. Positivo com negativo tem atração. Matéria orgânica negativa, íons positivo, junta-se a matéria orgânica, forma-se os flocos são mais densos, vão para o fundo do recipiente do tanque, e a água continua circulando, e aí, então, eu tenho a água isenta, né, ou com uma menor carga de matéria orgânica, e depois eu faço, logicamente, a desinfecção dessa água. Então, esse é o processo de tratamento, certo? Quem tiver dúvida, pode falar, que a gente está aqui à disposição para explicar. Vamos lá. Nós temos aqui, né, a água, a potabilidade da água. Como que, né, quem já teve aqui, eu acredito que alguns de vocês já tiveram, né, eu imagino, né, curiosidade de pegar uma garrafinha de água mineral, né, aqui, ó, água mineral, e olhar o que tem, né, nessa água mineral. Acredito eu, né, que já tiveram essa curiosidade, não é? Que vocês são jovens, curiosos, e a curiosidade é que faz, né? O questionamento, né? A indagação, as perguntas é que faz a diferença, né? No desenvolvimento intelectual nosso. Tá? Então, assim, a potabilidade da água, ela está relacionada, né, com inúmeras características dessa água. E nós temos, logicamente, né, normas para isso, estabelecidas, né, com relação o que nós podemos ter, né? E aqui nós temos que dizer assim, ó, então a água comercializada, né? A água como mineral natural é potável. Será que é potável, né? Alguém já olhou assim? Vocês compram a água mineral e diz, essa água é mineral, né? Retirada da fonte, né? E é uma água diferente, melhor qualidade, não é assim? Por quê? É assim? Então, eu fui lá na fonte e envasei o meu frasquinho com a água mineral e pronto. Essa água está perfeita para o consumo. Brilhante. É assim ou não? Por isso eu pago até um preço maior, né? No valor do litro dessa água, porque ela é natural. Esse termo o pessoal gosta muito, né? Natural. Não é químico, é natural. É sim? Eu acho que passa por um processo antes de ser enviado para as nossas casas. Você acha que passa por um processo?
de tratamento? E qual seria esse processo, você imagina? Ó, vamos olhar, por exemplo, essa classificação dessa água mineral. Tá assim, ó. Classificação: água mineral fluoretada e radioativa na fonte. Características físico-químicas. Aí tem o potencial hidrogeniônico, que é o pH, que nós vamos aprender, né? A temperatura. A 25 graus Celsius, né? A essa temperatura, o potencial hidrogeniônico dela é 6,21. Ligeiramente ácida. Temperatura da água na fonte, quando fez a coleta dela, ela estava com 22,9 graus Celsius. A condutividade elétrica, essa água tem condutividade a 25 graus, foi de 74 milissieverts por centímetro. Resíduos, né? Então, eu peguei essa água e passei ela do estado líquido, né, para o estado gasoso, vapores, né? E a 180 graus, teve um resíduo sólido de quanto? 62,62 miligramas por litro. O que significa isso, professora? Ué, significa que se eu pegar 1 litro dessa água e evaporar, então, né, passar para o estado gasoso, no fundo do recipiente vai sobrar o quê? Essa massa aí, em miligrama de sólido, de resíduo. Radioatividade na fonte, olha lá, né, em uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, eu tenho, né, essa unidade aí que mensura, né, a radioatividade, condução, emissão, né, de algum tipo de radiação proveniente do núcleo do átomo. Aqui ele não especifica se é alfa, né, se é partícula alfa, se é partícula beta, se é radiação eletromagnética. Bom, e aqui tem ao lado, né, isso são algumas características, tem aqui ao lado a composição química dessa água em miligramas por litro. Aí vem bicarbonato, cálcio, sódio, sulfato, nitrato, potássio, cloreto, magnésio, fluoreto, estrôncio, bário. Olha o tanto de coisa que tem nessa água, né? Bom, água, ó, aqui tem uma coisa importante, eu disse assim, ó, água mineral natural. Todas veem isso? Água mineral natural? Ou tem assim, vocês já viram no rótulo assim escrito, água mineralizada? Já viram isso também no rótulo ou nunca observaram? Nosso amigo aí que falou, que eu não vi quem que foi que comentou, que acredita que passa por um tratamento. O que significa essa água mineral natural? Que ela não passou por um tratamento. Com relação, quem é que falou? Eu não vi, eu queria ver o nome aqui. Quem é? Nosso amigo? Leonardo. Leonardo, obrigada. É porque você está lá embaixo, Leonardo, e eu não estou visualizando. Leonardo Alves, não é isso? Exatamente. Ok, Leonardo. Leonardo, é exatamente isso. Ela não passou por uma adição de minerais. Então, por exemplo, realmente ela tinha bicarbonato nessa concentração, 32,18 miligramas por litro. Ela tem cálcio na concentração de 6,55 miligramas por litro. Agora, se você pegar uma garrafinha de água mineral e for escrito assim, água mineralizada, significa que foi adicionado essas substâncias, esses componentes químicos aqui. Na verdade, bicarbonato, cálcio, sódio, sulfato, nitrato, potássio, cloreto, magnésio, fluoreto, tudo isso aqui está na forma de sais, né? Então, assim, foi adicionado esses elementos químicos na sua composição, na concentração a qual é exigida, né, para que a água seja considerada mineral. Então, tem dois tipos de água mineral. Tem aquela água que foi coletada direta da fonte e ela não precisa passar pelo processo de mineralização, porque ela já atende os requisitos de água mineral. Mas, ponto, é importante uma coisa. Olha, professor, então se ela é perfeita, eu só vou lá, coleto ela no meu frascozinho, né, em vaso, e já posso comercializar essa água. Tô rico. Achei uma fonte de água mineral, eu achei a fonte do dinheiro.
ou não? O que vocês acham? É um bom negócio, economicamente pensando? Eu gostaria de achar uma fonte de água mineral, aquela que não precisa mineralizar. Porque a única coisa que eu tenho que fazer nesse caso é a desinfecção. Eu tenho que fazer a desinfecção. Eu tenho que fazer, então, o quê? A cloração, ou fazer o tratamento com o gás ozônio, ou com ultravioleta, enfim, eu tenho que utilizar um processo para eliminar os micro-organismos. Porque, seja ela água mineral natural, seja ela água mineralizada, ela vai continuar sendo aquela característica primordial da água. Qual é a característica primordial da molécula de água? É essa aqui, né? Que eu já falei na semana passada. Acho que eu não estou com caneta vermelha, acho que eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Cá, canetinha. Eu já comentei na semana passada para vocês, né? A molécula de água perfeita. Perfeita molécula de água. Exatamente porque ela é aquela molécula, né, que tem uma ligação. Que tipo de ligação é essa aqui? Covalente, né? Diferença de eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo, o oxigênio é mais eletronegativo, então eu tenho um vetor resultante, né, no sentido aqui, e isso faz da molécula de água o quê? Uma molécula com um Mi resultante diferente de zero, e faz, então, a molécula de água ser uma substância o quê? Polar, por isso ela é considerada um solvente universal, né? Com a angulação aqui por volta de 105 graus, né? E isso faz, então, a molécula, não é linear. Se fosse linear, seria assim, né? Falei isso na semana passada para vocês, né? E aí eu teria um vetor para cá, outro vetor para cá, com a mesma intensidade, zero. O Mi resultante seria igual a zero e a molécula de água seria apolar. Mas isso não acontece. Ainda bem, né? Então, a molécula de água é polar. E se a molécula de água é polar, ela é o solvente universal. E se ela é o solvente universal, por onde ela passa, né? Uma hora a água é superficial, uma outra hora ela é subterrânea, uma hora ela está na atmosfera, por isso que eu tenho o ciclo da água, ele é sempre, né? Eu tenho a mesma quantidade de água sempre no planeta, vai e volta, e isso faz com que ela vai solubilizando, solvatando as substâncias as quais ela vai encontrando no caminho. Pessoal, então, eu tenho que sempre fazer a desinfecção da água. Seja ela superficial, seja ela subterrânea, seja ela de fonte. A desinfecção com relação a micro-organismos, eu tenho que fazer. Tá? Agora, se ela tiver as especificações químicas com relação à mineralização, eu falo que ela é uma água mineral natural. Agora, se ela não tem as especificações químicas, né, de água mineral, eu posso mineralizar ela, e daí eu digo que ela é uma água mineral. Mas eu digo que ela é uma água mineral não natural, como está essa palavrinha que eu falo assim, ó, água mineral mineralizada. Então, passe a olhar quando você for comprar uma garrafinha de água, e você observa, essa água é uma água mineral natural ou é uma água mineral mineralizada? Pode encontrar as duas coisas, ok? Então, essa é uma característica importante que eu tenho que estar aí atento, né, às qualidades da água, tá? Aqui nós temos alguns valores, né? Aqui, ó, valores máximos permitidos de algumas espécies químicas na água potável, de acordo com a legislação brasileira. Então, nós temos uma legislação, né? Essa legislação é a Portaria MS número 2914/2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância, né, da qualidade de água para o consumo humano, seu padrão de potabilidade. Então, eu tenho aqui algumas substâncias e as suas concentrações máximas permitidas. Por exemplo, se eu falar para você, a água tem alumínio? A água que nós consumimos tem alumínio? Sim. Qual é a concentração máxima permitida?
0,2 miligramas por litro. Amônia, antimônio, arsênio, benzeno. Benzeno é o bambambam aí, né, das nossas dificuldades, porque o benzeno, ele é uma substância estável, carcinogênica, né, porque o benzeno é essa substância, é o carbono com 6. Vocês ainda vão estudar lá no terceiro ano, só apresentando para vocês, né, é esse cara aqui, ó, né? Com simples e dupla alternada, e tem ligação com hidrogênios, que é o benzeno, né? Que a gente fala, núcleo benzênico, tá? A gente representa ele por um hexágono, assim, deixa eu fazer aqui para ficar mais bonitinho, quer ver? Mais ou menos isso, a gente representa, né, a forma estrutural do composto, tá? É esse cara aqui, ó. Tá? Estruturalmente, esse cara aqui é chamado, então, de benzeno, né? Ele é benzeno mesmo, porque olha a concentração máxima permitida na água, qual que é? 0,01 miligrama, 10 a menos 3, certo? Então, é algo, né? Em 1 litro de água, eu posso ter no máximo, o máximo permitido é isso aqui, né? Ah, não, estou no arsênio, na verdade, aqui, ó. Não é miligrama, não. Miligrama é com arsênio. O benzeno é aqui, ó. Estou lá no errado. É 5 microgramas, não trabalho nem com miligrama, né? Estava alto demais, né? Micro é o quê? 10 a menos 6. Então, é 5 vezes 10 a menos 6 gramas por litro. É algo alto essa concentração? É baixa essa concentração? Que é isso aqui, ó, essa unidade micro. Então, é 5 vezes 10 a menos 6 do grama por litro. É baixo ou é alto essa concentração, pessoal? É um valor considerável? Hein, Leonardo? Já que você que conversa comigo, porque parece que o pessoal está de recesso aí. Bom, deve ser um valor alto, não? 10 a menos 6. 10 a menos 6 significa o quê, Leonardo? Ó, tem o 5, não é isso? O 10 a menos 6 significa quantas casas para a esquerda? 6. O zerinho feio, né? Então, a vírgula está aqui, não tá? Deixa eu pegar aqui um azulzinho, né? Tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse valor. 0,000... Que zerinho feio aqui. Nossa, deixa isso aqui. 0,00005 gramas por litro. É algo grande? 0,00005 gramas por litro. É algo muito pequeno, né? É uma massa muito pequena de benzeno que eu posso encontrar na água. Ah, professora, por quê? Porque o benzeno é uma substância carcinogênica. Aí lá na química orgânica, no próximo ano que vocês forem estudar, né, a gente vai explicar para vocês, se caso for eu, o professor, se for outro, também vai explicar do mesmo jeito. Cadeia fechada, isso dá uma estabilidade na estrutura conformacional, liga com as proteínas e ali ele fica estável, ele é lipossolúvel. Sabe aonde é encontrado o benzeno? Em muito maior a concentração, muito, ó. Depois que vocês olham, pode pegar lá e dar uma olhada no cigarro, tá? Tem gente que fala, né, a nicotina, que é um problema. É um problema a nicotina, sem dúvida. Mas o vilão do cigarro é essa substância aqui, ó. Tá? Carcinogênica. Uma vez ligado com a nossa, né, com as nossas proteínas, ele jamais solta, tá? Ligação estável. Bom, voltando aqui, cádmio também na mesma concentração do benzeno, chumbo, né? Cloreto, cobre e DDT.
DDT aqui, né, são os pesticidas, né? Pesticidas, na verdade, né, são substâncias que hoje nós utilizamos muito, né, na produção de alimentos, na agricultura, porque nós temos aí, né, o controle das pragas, de uma certa forma, né, e só se é possível com a aplicação de pesticidas, em especial esse cara aqui foi proibido, tá? Então, um organoclorado. O que é isso, professora? Organoclorado é um composto onde ele tem cloro ligado ao carbono, basicamente isso aqui, ó. Né? Não é essa a estrutura do DDT, mas o que seria um organoclorado? O que define um organoclorado? É isso aqui, é um carbono ligado a cloro. Logicamente, aí o carbono, né, faz as outras ligações. Mas eu tenho essa ligação. Que tipo é essa ligação, hein? Carbono com cloro. É uma ligação iônica ou uma ligação covalente? Hein, pessoal? É uma ligação covalente, né? E é uma ligação covalente estável. Então, se ela é estável, entra naquela mesma questão que eu falei aqui do benzeno, né? Estabilidade de um composto dita durabilidade. Quanto mais estável ele é, mais durável ele é. Tá correto? Não tá? Professor, então isso é bom, ué. Se eu coloco lá um DDT, lá um organoclorado, né, para eliminar um determinado tipo de praga, ele é um pesticida, ele vai eliminar determinados tipos de praga, e, consequentemente, eu vou produzir mais alimento. Tá certo? É isso mesmo. Só que, consequentemente, ele é estável. E, consequentemente, ele vai permanecer ali no produto final. E vai chegar até onde? Ao final da cadeia alimentar. Aonde está a final da cadeia alimentar? Somos nós, né, que estamos o quê? Consumindo o alimento, né? Seja soja, seja milho, seja arroz, seja e assim, né? Ou carne, né? Enfim, vamos consumir e vamos ingerir, então, o quê? DDT, né? Vai cair na água dos mananciais, nós vamos tomar também o quê? Solubilizado na água, já que ela é um solvente universal, DDT. E, logicamente, o DDT, ele é uma molécula estável, né, porque ele é um organoclorado, ele vai também, ele é lipossolúvel, e ele vai ficar ali nos nossos tecidos adiposos, né, e, consequentemente, vai ser um corpo estranho ao nosso organismo. O que nosso organismo faz quando tem algo estranho? O que nosso organismo faz quando há algo estranho nele? Tenta expulsar. Tenta expulsar. E de que forma que ele faz a expulsão? Trabalhando aceleradamente lá na parte dos defesas, das imunidades, dos leucócitos, não é isso? E quando isso faz, é igual aquela história, né? Quando você trabalha aceleradamente, né? Põe uma máquina a trabalhar, o motor trabalhar, vai chegar num ponto, o que acontece com ele? Ele não suporta a pressão, né? De uma atividade acelerada e começa a arrebentar pontos, não é isso? Dá problema em algumas determinadas conexões. Nós também somos uma máquina muito mais complexa do que um motor, né, com certeza, e que nosso organismo começa, então, a fazer multiplicações celulares anormais pelo excesso, né, de defesa que ele próprio começa a trabalhar ali no sentido da eliminação. Aí tem todo um sistema, né, de defesa, de mecanismos de agressão, né, e defesa do nosso organismo. E o nosso próprio organismo começa, então, a fazer multiplicações anormais que nós conhecemos como o famoso câncer. Então, todas essas substâncias, elas, né, causam problemas à saúde. Então, no caso dos pesticidas, no caso dos benzenos, no caso do chumbo, do cádmio, enfim, o máximo de concentrações permitidas para que não tenha danos, né, durante a nossa existência aí, média de que hoje, né, a expectativa de vida na faixa aí de 65 a 75 anos, tá? Então, é durante essa faixa etária que, se a gente consumir, né, uma qualidade de água com concentrações no máximo, isso aqui, a gente vai conseguir aí se manter. Mas se a gente consumir água com uma concentração superior a essas substâncias, com certeza a coisa vai começar a pipocar, vai chegar lá nos 30, 40, 50 anos, começa a aparecer, né,
as problemáticas. E aí está relacionado com uma das características, é o que nós ingerimos, né? O que vai pela boca. E aí é a água um dos grandes transmissores, tá? Então tem o mercúrio, tem o níquel, então tem o máximo permitido. Então a legislação, né, brasileira já tem aqui os padrões de potabilidade e isso tem que ser seguido. Então quando uma água é tratada, ela tem que estar dentro desses padrões de potabilidade. Tá claro isso, pessoal? Tranquilo? Seguindo aqui, então, vamos lá. Além disso, né, eu até coloquei aqui, porque é uma atitude de curiosidade, que hoje a gente tem uma série de coisas, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Sintomas, né, relacionados à contaminação por chumbo. Alguém já ouviu falar isso? Por exemplo, ó, concentração de chumbo no organismo. Microgramas, estão trabalhando com a ordem de micro. Então, micro, nano, pico. Micro é quanto? Acabei de mostrar para vocês. Quanto que é o micro? 10 a menos 6. 10 a menos 6. Algo muito pequeno. Vou caminhar com 6 casas para a esquerda do número, né? Então, ó, microgramas em 100 ml de sangue. Então, eu fui lá, coletei 100 ml de sangue do Leonardo. Viu, Leonardo? Pode ser você, já que você participa aqui com a gente? E aí vou fazer a análise do seu sangue. Vocês já fizeram análise de metais no sangue? Alguém já passou por esse tipo de exame? Acho que não. Não, ainda não, né? Bom dia, pessoal. Estamos com quantos alunos em sala? Deixa eu ver aqui. Eu puxei aqui, deixa eu só verificar. Mas há alguns sintomas, né, Leonardo, que o médico, né, e a gente vai falar dos sintomas agora, suspeita, então, de contaminação por elementos químicos, né, em especial chamados metais pesados. Daqui a pouco a gente vai falar o que é isso, né? Metais pesados. O que são metais pesados? Vocês já ouviram esse termo, metais pesados? Já algumas vezes. Algumas vezes, né? E o que significa isso? Será que é metais pesados? Bom, trouxemos aqui o chumbo. Vamos pensar no chumbo primeiro, depois vocês vão ficar pensando aí o que são metais pesados, daqui a pouco a gente vai lá falar um pouquinho. Ó, se tiver 10 microgramas de chumbo a cada 100 ml de sangue, a gente não tem nenhum sintoma. Isso já é experimental, já, tá? Mas se eu tiver, ó, passou de 10 agora para quanto? Para 40. Aumentou um pouquinho, né? 40 microgramas de chumbo a cada 100 ml de sangue, né? De plasma no sangue. Olha o que a pessoa sente: dores de cabeça, constipação, irritabilidade, falta de concentração. Olha, causa tudo isso, né? 40 microgramas a cada 100 ml de sangue. E se eu dobrar isso, de 40 passar para 80, os mesmos sintomas citados anteriormente, porém mais severos, além de depressão. Muita gente com depressão, não tem? Não tem muita gente com depressão? Hoje é a doença mais comum em toda a sociedade, a sociedade do planeta Terra, chama-se depressão, né? Olha aí um dos grandes causadores. Anemia, cansaço extremo. Então, 80 microgramas de chumbo a cada 100 ml de sangue dá todos esses sintomas aqui. E sem, professora, todos os sintomas anteriores, né? Mas insônia, formigamento das mãos e pés, linha azul nas gengivas, infertilidade em homens e aborto nas mulheres, né? Tudo isso. E acima de 150 para mais microgramas para cada 100 ml de sangue. É tudo que nós vimos, mas começa a ter convulsões, paralisia, cegueira, alucinações e coma. Nossa, professora, mas então um elemento desse no nosso organismo pode causar esse estrago? Pode causar. Então, olha,
se você vir aqui, né, e tomar uma aguinha, né, que tenha acima, né, de 10 microgramas por litro. Eu vou comentar agora, esse chumbo vai permanecer no seu organismo, você vai tomando a aguinha, e o que vai acontecer no seu sangue, no seu plasma sanguíneo? Essa concentração cada vez maior. E tem um nome para isso que eu vou comentar já. Certo? Ela vai aumentando. Ela não diminui, ela aumenta. Conforme você vai ingerindo, né, essa substância com a contaminação. E isso pode chegar até essa situação aqui. Acima de 150 microgramas. Não é uma concentração alta, não, a cada 100 ml de sangue. E normalmente ninguém faz esse tipo de exame, né? Metais no sangue. Mas são sintomas muito comuns que a população tem e que são tratados, talvez até de uma forma errônea. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos pegar aqui, deixa eu só pegar aqui o anterior, que aí eu tinha deixado o livro aqui. Só um minutinho. Professora, Pode falar, estou à disposição. o Caleb fez uma pergunta no chat. Você pode ler para mim, por favor? Ele perguntou como elimina esses metais, que tipo de medicamento usa, porque não deve ser igual elimina os vírus e bactérias. Não é tão simples assim. Ele vai comentar aqui. Não é igual elimina os vírus e bactérias, não. Deixa eu só pegar aqui, eu vou ampliar aqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Fiz o livro aqui. Consegue visualizar? No livro de vocês, quem estiver acompanhando aí, ó, tá na página 19, tá? Quem leu aí para nós, Elisa? Opa, aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só para eu pegar a caneta aqui. Tudo bem. Consegue visualizar aqui ou não? Ó. Sim. Esse texto aqui, que eu marquei, mas vai até capítulo, né? Não, minha caneta agora pifou aqui. Você consegue ler para nós, Elis Regina, por favor? Sim. Por favor. Observe mais uma vez que a concentração de determinada espécie química pode ser expressa de maneiras diferentes. Como o chumbo é altamente tóxico em mínimas dosagens, os valores utilizados nessa tabela foram da ordem de microgramas, por uma questão de praticidade. O uso de valores em gramas ou mesmo quilogramas implicaria a utilização de grandezas como esse número enorme de chumbo por 100 ml de sangue, ou ainda implicaria por litro de água potável. Mas há outras maneiras de indicar valores de concentrações. A continuidade desse assunto será o foco do estudo no próximo tema deste capítulo. Certo, então nós vamos trabalhar, né? Então, o nosso trabalho aqui na Química, de fato, né, é como expressar, né, essas massas em relação a um determinado volume. Então, as unidades de expressar isso e qual que é a melhor forma. São chamados de concentrações. Então, e isso aí que é o foco nosso da Química nesse estudo. Mas o que né, não esqueci da pergunta do Caleb, não, é o chumbo. Então, vamos entender aqui um pouquinho essa ideia do chumbo. Então, eu vou pedir novamente a Elis para ler para nós até aqui, Elis, ó. O chumbo é considerado um metal pesado. Embora não haja uma definição padrão para metais pesados, esse termo está relacionado a metais que apresentam toxicidade aos organismos. Algumas definições consideram nessa classificação o elevado número atômico do metal, tendo o cálcio como referência, além da elevada massa atômica, tendo o sódio como referência.
A maioria dos metais classificados como pesados apresentam densidade geralmente maior que 5 gramas por centímetro cúbico. Entretanto, tem-se observado que é necessário considerar, para essa definição e classificação, fatores ambientais e toxicológicos, bem como a avaliação de quanto determinada espécie química pode ser absorvida pelos seres vivos, junto ao seu acúmulo ao longo da cadeia alimentar, denominado biomagnificação. Certo, obrigada, Elis. Então, o chumbo é um metal pesado, né? Como o mercúrio também é um metal pesado. O que é essa classificação, né? Que vem a ser o metal pesado. Então, essa classificação de metal pesado, ela está relacionada, né, com o grau toxicológico da substância em si. E, logicamente, com algumas características físicas e químicas da substância. Por exemplo, a densidade, que é uma relação entre massa e volume. Então, é uma densidade maior que 5 gramas por centímetros cúbicos. Já é considerado, né, um elemento com características de metal pesado. Mas não só essa particularidade e especificidade que define ele como metal pesado, mas sim a biomagnificação. Essa palavra aqui é interessante, ó, biomagnificação. O que é isso, professora? É o acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Então, como eu falei, nós estamos lá no topo da cadeia, assim? Então, ó, né, nós temos a água está contaminada com chumbo, né, ou seja, tem uma concentração maior do que permitido. O peixinho utiliza essa água para sobrevivência. Nós vamos lá, pescamos o peixinho e comemos o peixinho. E ali fica, então, o processo, né? Quem que está no topo da cadeia alimentar? É o homem. Então, quem que vai ficar com a maior concentração? Porque você vai, come o peixinho, você vai, come o peixinho, toma água, come o peixinho, toma água, e como eu disse, ele é um metal, ele vai ficar ligado, né, às nossas substâncias. Nós somos química, o nosso corpo é química, o nosso corpo é átomo, e, logicamente, tudo é composto por ligações químicas, então ele se liga às estruturas químicas do nosso corpo, consequentemente vai ali acumulando, né, e tem um processo chamado, então, de biomagnificação. E, lógico, nosso plasma sanguíneo vai passar, né, daquele valor que nós vimos lá, né, de 5, né, vezes 10 a menos 6 gramas por ml de plasma, e vai começar a ter todos aqueles sintomas. Aí, professor, e aí como eliminar isto? Como retirar o chumbo? Né? Então, assim, eu vou ter que tomar um anti-chumbo, um antiviral, a gente toma. Um bactericida, nós tomamos. Mas o tratamento, quando há uma contaminação com metais pesados, ele demanda anos e anos. E muitas vezes não tem efeito. Então, por isso que hoje nós estamos aí, né, tomando uma série de substâncias, porque aí ele vai interferir nos nossos neurotransmissores, consequentemente, né, vai gerar aí uma série de desequilíbrios hormonais no nosso corpo, por isso que vem a questão, né, que nós mostramos aqui para vocês ainda há pouco, né, que tem, além disso, depressão, porém mais severos, além de depressão, anemia, cansaço. Depressão é o resultado de um processo de neurotransmissores que não estão ali funcionando muito bem, que não estão ali comunicando de uma forma, né, efetiva. E isso, aí vem, a gente vai tomar um outro medicamento para aumentar essa neurotransmissão, né? Aí tem lítio, tem, né, uma série de outros medicamentos que vão fazer isso. Então, na verdade, aqui a gente não trata a causa, a gente trata as consequências. Esse é o grande problema. Então, contaminação com metal pesado, eu vou tratar o câncer, não é a causa, é a consequência.
né? Eu vou tratar a depressão, eu vou tratar a questão, né, dos sintomas de insônia, que também estão relacionados com depressão, e uma série de sintomas. Mas eliminar ele, eu vou ter que diminuir a entrada dele, eu tenho que descobrir, você está contaminado com uma determinada concentração de chumbo no seu plasma. Aí eu tenho que fazer todo o processo de investigação. Qual que é a investigação? Da onde que é a água que você toma, né? E os alimentos, o seu trabalho, enfim, eu tenho que achar lá o foco. E eu tenho que cortar lá no foco. Tem que cortar no foco e tem que continuar tratando o quê? As consequências. Por isso que não é um tratamento efetivo. Por isso que tem gente que toma antidepressivo. Eu não estou dizendo que é só, pessoal, cuidado. Então, é só o chumbo que causa depressão? Não, não é. Mas estou dizendo que é uma das situações que pode ser provocado. Né? Nós temos vários elementos químicos que podem relacionar esse quadro, esse tipo de quadro. E isso, né? Mas então é só elementos químicos, né? No caso aí, metais pesados que causam depressão? Não, também não. Tem também, né, outros fatores. Tá? Então, eu tenho que descobrir a causa. E aí, a partir, eu tenho que cortar a causa e tratar os sintomas. E ao longo do tempo, né, se eu não tenho mais a ingestão do elemento, consequentemente, o meu organismo vai se encarregar de eliminando lentamente. É um processo lento. Mas o problema é que quando eu tenho ingestão do elemento, eu continuo, porque vai vir da onde? Ou é da água, ou é dos alimentos. E eu vou estar sempre ali entrando, a minha entrada. Isso é um grande problema. E um dos grandes problemas nossos é esses dois, né? Contaminados com metais. É água e alimentação. Vou dizer para vocês que hoje é muito difícil nós não ingerirmos alimentos e água que tenha, né, uma carga de metais. Hoje é muito complicado. Então, por isso que às vezes, né, o pessoal faz toda essa opção, né, por alimentos orgânicos. O que são alimentos orgânicos na concepção de vocês? Tem gente que gosta de fazer a feira, ir lá e comprar só os orgânicos. O que são alimentos orgânicos? Hein, colegas? Ninguém nunca ouviu falar isso? Quem vai fazer feira lá e falar, eu compro só alface orgânica, eu só compro tomate orgânico, cenoura orgânica. Já viram isso ou não? Hein, Leonardo? Elis? Já sim, já vi sim. É Por quê? porque não tem agrotóxico, essas coisas assim? Pois é, mas como é que eu vou garantir isso? Tem um selo especial que Não vem sei. nos alimentos. Tem um selo de certificação, né? Então, isso aí, para conseguir aquele selo, não é tranquilo, não. Por quê? Porque eu tenho que pensar na qualidade da água que eu estou fazendo a irrigação. E vocês acabaram de ver que a água é um negócio complicado, né? Porque a água é um solvente universal. Por onde ela passa, uma hora ela é superficial, uma hora ela é subterrânea, enfim, ela vai levando com ela, solubilizando. Então, é um problema a água, né? E o solo também é um problema, porque a água vai arrastando e eu tenho a contaminação do solo. Então, uma certificação, né, que eu não tenha metais pesados, que eu não tenha pesticida na água que eu estou irrigando, no solo que eu estou cultivando, e, logicamente, o alimento também não vai trazer essa carga de essas substâncias. Então, é uma série de análises que eu tenho que passar, uma série de controles, tá? Para que eu chegue num alimento nessas condições. Por isso que ele é bem mais caro, porque é difícil de produzir, né? Então, assim, hoje, infelizmente, né, nós consumimos os alimentos e eles estão com uma alta carga de todos os metais pesados e a nossa água também tem uma alta carga de substâncias
que não poderíamos estar ingerindo, mas que ingerimos. Essa é a verdade. Então, ó, nós temos aqui alguns outros metais, né, que são complexos também. Olha, por exemplo, o cádmio, o mercúrio. O mercúrio vocês já ouviram falar. Né? O mercúrio é um cara, ó, olha só para vocês verem aqui, né, uma historinha do mercúrio. Elise, você consegue ler aqui para nós sobre o mercúrio, assim, nessa linha horizontal aqui? Assim? Sim. Mercúrio, queima da ulha, bactérias e alguns processos industriais, consumo de peixes contaminados. Alguns efeitos para a saúde: taquicardia, danos no sistema nervoso, tremores, fraqueza e perda de memória, renal e digestório. Olha aí. Então, da onde vem o mercúrio, professor? A gente tem ele, né, proveniente de rochas, do solo. E aí, quando eu tenho, né, então, essa queima, né, dessas estruturas, eu posso estar liberando um mercúrio para a atmosfera. Por exemplo, o solo da região amazônica, em especial da bacia do Rio Negro, é rico em mercúrio, as rochas são ricas em mercúrio. Então, quando eu mexo na floresta, né, no bioma, eu altero as condições, né, de equilíbrio ali do solo com a vegetação, eu estou liberando mercúrio para a atmosfera. Tá? Eu tenho mercúrio, por exemplo, nas baterias, nós vamos falar isso com vocês mais para frente, né? Na parte de eletroquímica. Alguns processos industriais também, eu tenho a aplicação do mercúrio, né? E, logicamente, como eu falei, se eu tenho contaminação dos mananciais, eu tenho um peixinho que também vai contaminar e nós que vamos estar lá no topo da cadeia. Olha o que a gente pode ter aqui, né? Danos no sistema nervoso. Né, periférico e central, sistema nervoso central. E aí tem danei o sistema nervoso central, eu tenho todos aqueles efeitos de depressão. Tá aqui o X da questão. Então, mercúrio pode ser uma substância, um elemento químico que causa depressão? Pode. Também. Cádmio, vamos ver o outro. O que tem esse cádmio aqui? Fabricação de cimento, queima de combustíveis fósseis, refino de minérios de zinco e chumbo, produção de ferro, tabagismo, consumo de alimentos contaminados, alguns efeitos para a saúde: irritação no trato respiratório, edema pulmonar fatal, desordens cardiovasculares, danos renais, interferência no metabolismo do zinco. Então, olha aqui, né? Ó, olha aqui, ó, quem consome aí o cigarrinho, ó. Você está ingerindo já... Ó, gente, o cigarro, ele tem tanta química nele, mas tantos elementos, né? Eu já falei do benzeno, tem o cádmio, tá? Que vai ir lá, ó, né? Edema pulmonar, e também tem a parte cardiovascular, danos renais, tudo isso, né? Um simples elemento aqui chamado cádmio. Tá? E o outro, níquel, esse aqui também é um vilão. Níquel. Extração de minério e refino de níquel, óleo diesel, resíduos de óleo mineral, hulha, fumaça de tabaco e ligas de aço. Alguns efeitos para a saúde: dermatite de contato, câncer de pulmão, danos ao sistema nervoso central. Então, olha lá o níquelzinho, também tem nas baterias, né, baterias de níquel, tem aí, ó, né, fumaça de tabaco, e assim vai, né? Então, continua aí também um vilão aí que está aí presente e causa, vai lá no nosso sistema nervoso central. Esse outro cara aqui, arsênio. Fabricação de herbicidas, ingestão de águas de fontes naturais contaminadas, queima da hulha, consumo de frutos do mar contaminados. Alguns efeitos para a saúde: colapso cardiovascular, anemia, tumores de pele, pulmões e bexiga, perda sensorial no sistema nervoso periférico. Certo? Então, né, tem em muitas fontes e os sintomas são diversos. E esse outro cara aqui, esse cara aqui também é complicado. Antimônio. Tintas, vernizes, esmaltes, manufatura de vidros. Alguns efeitos para a saúde: hepatite, insuficiência renal e anorexia. Tá? Então, aí, professor, ficou difícil agora, hein? Fica difícil, né? Então, os metais pesados, né? A presença de chamados metais pesados na água, né,
no caso, na água destinada proveniente de diferentes fontes, por exemplo, né, como antimônio, cádio, pode, né, ser proveniente de matérias empregadas em tubulações, na própria tubulação, acessórios como torneiras, né, que a gente pode estar contaminando a própria água. Então, assim, nós temos aí uma série de substâncias, né, que podem contaminar a água, mesmo após o seu tratamento. Ok, pessoal? Então, ó, vou pedir para vocês depois fazer uma leitura, né, de olho na água aqui, né, na crise da água, dar uma olhadinha nessa temática aqui. O tratamento de água, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pré-cloração, vou falar um pouquinho sobre isso aqui na próxima aula, tá? Mas quem quiser já dar uma olhadinha. E lá e eu queria que vocês fizessem uma pesquisa dessas questões para fechamento de tema, tá? Com relação ao DDT, conhecer um pouquinho mais sobre o benzeno, o chumbo, tá? Dá uma pesquisada nessa parte aqui, dá uma lida em relação a isso aqui. Só esse DL50 e esse que eu ainda não falei, eu vou falar na nossa próxima aula, que é a dose letal, né? E com relação a esses elementos químicos aqui, que, né, podem aí causar uma série de transtornos, tá bom? Para que na próxima aula a gente comece a falar de soluções propriamente dito, que é a química, que era só matemática, com relação ao processo de água, né? Deixa eu só baixar aqui nossa lista, baixar a lista de presença. Alguma dúvida, colegas? Gostariam de fazer perguntas sobre o tema? Nós estamos à disposição. Então, o Caleb, como eliminar, né? Realmente, a eliminação, ela não é tão simples assim, como eu falei. Tem que você parar inicialmente de ingerir. E aí, passar por um processo, né, de tratar a causa, no sentido de eliminar a entrada do metal. E com o passar, logicamente, do tempo, o nosso organismo se encarrega de ir eliminando aos poucos, né? E aí nós temos que tratar as consequências com outros elementos químicos para minimizar os efeitos colaterais da contaminação com aquele elemento. E cada elemento tem, né, uma ativação. Hoje tratado muito, por exemplo, com lítio, né, com relação às depressões. É um neurotransmissor. Tá ok? Tranquilo? Mais perguntas? Alguém gostaria de fazer mais perguntas? Não? Posso parar a nossa gravação? Então, parando a nossa gravação.